Fala, gente linda, bom dia, como vocês estão? Primeiramente, passando aqui hoje, mais um mês se iniciando, para desejar que a gente tenha um mês abençoado, cheio da presença de Deus, que Deus nos proteja e nos guarde nesse mês que está se iniciando, que seja um mês muito produtivo, de prosperidade, de bênçãos, e um mês também onde a gente saiba lidar da melhor forma com as dificuldades que a gente enfrentar, que a gente tenha cada vez mais sabedoria e discernimento, e também para agradecer pelo mês que passou, né, gente? Um coração grato atrai a presença de Deus. E eu sou muito grata por tudo que Deus faz na minha vida, pelas bênçãos, pela sabedoria, por tudo, por cuidar de mim, por cuidar da minha família. Então, que a gente agradeça. Se a gente está aqui, está bem, já é um grande motivo para a gente agradecer pelo mês que passou. Então, que Deus aí abençoe o nosso coração, nos dê um coração grato e que a gente tenha um mês muito abençoado. E vamos para a leitura do nosso devocional de hoje, dia 2 de maio, promessa de recompensa aos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nesta poderosa declaração da carta aos Hebreus, encontramos uma grande verdade para nossas vidas cristãs. Devemos viver pela fé, e existe uma promessa pelas renúncias e sacrifícios da vida com Deus. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e compartilhamos com Ele o desejo de ter relacionamentos recíprocos e honestos. Ninguém gosta quando nos relacionamos com alguém que parece que está sendo forçado a estar ali. Com Deus não é diferente. Deus nos deu sentimentos, porque Ele também os tem. Ele também se alegra conosco quando nos aproximamos dele e se entristece quando não escutamos a sua voz. O que Ele deseja conosco é uma verdadeira amizade, em que reconhecemos quem Deus é e decidimos adorá-lo puramente pela beleza do seu caráter e grandeza do seu ser. Creia que a natureza do nosso Pai amoroso é nos recompensar e abençoar, mas Ele o faz apenas com aqueles que demonstram um verdadeiro desejo de estar em um relacionamento íntimo com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele jamais força sua entrada, porque o que é imposto não é amor. O amor é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. E como alegramos o coração do Pai quando renovamos a nossa decisão de amá-lo sinceramente. Todas as promessas do Pai estão disponíveis para nós, com uma única condição: que creiamos que eles são reais e vão se concretizar em nossas vidas para a glória dele. Sonde o seu coração hoje e renove a sua confiança nas palavras inabaláveis de Deus. Escolha se aproximar com fé e ousadia do trono da graça, tomando posse das promessas de Deus e desfrutando de um relacionamento de amor com o seu Pai. Que promessa linda, né, gente? E quanto a sabedoria numa palavra tão assim, tão, tão curta, né? E aqui fala, uma das coisas que mais agrada a Deus é a nossa fé. Porque fé é acreditar sem antes nem ter visto aquilo. Então imagina como isso alegra o coração de Deus. A gente confiar nas suas promessas antes mesmo delas se concretizarem. Porque vamos combinar, gente, acreditar naquilo que a gente já está vendo e que já está feito é muito fácil. Isso não é fé. Isso é realidade, isso aí é razão. Ah, eu vi e creio, né? Que nem aconteceu com Tomé, que acreditou, precisou ver para crer. Isso não agrada o coração de Deus. Deus se agrada de filhos que confiam em suas promessas, antes mesmo delas serem concretizadas. Eu trabalho isso muito na minha vida, é muito intencional no meu coração. Eu sempre tenho fé, lógico que às vezes eu tenho pequena fé, mas eu sempre oro, intencionalizo isso para conseguir ter cada vez mais fé nas promessas de Deus. Graças a Deus, já tive muitas promessas cumpridas aí de Deus na minha vida, e elas só se concretizaram porque eu tive muita fé. Eu passei pelo teste do tempo, as promessas de Deus também. Deus nunca promete uma coisa hoje e já cumpre amanhã. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para receber essas promessas também, né? Porque se a gente não estiver preparado, uma bênção ela vira maldição. A gente precisa estar apto a receber essa promessa. Então, vai passar pelo teste do tempo e para a gente ser aprovado, a gente precisa crer naquilo que Deus fala. E aqui fala sobre relacionamento também. E isso envolve relacionamento com qualquer pessoa. É impossível a gente ser amigo de alguém que a gente não conversa, que a gente não convive,
que a gente não tem ali intimidade, com Deus não seria diferente. A gente precisa se permitir, que nem aqui fala. Eu falo que Deus é muito educado. Ele bate a porta de todos os corações, tá? Tem Deus para todo mundo. Porém, ele só vai entrar se a gente permitir. Porque ele é muito educado, ele não vai invadir uma vida. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele vai bater a porta e se a gente permitir, ele vai entrar, vai fazer morada, vai transformar a nossa vida, o que é incrível e vale muito a pena. Mas sempre vai ter ali a nossa autorização, tá? Quem entra sem bater na porta, derrubando tudo, é o inimigo, é o diabo. Deus não, Deus sempre vai bater a porta e vai considerar ali a nossa decisão. Se a gente falar não, ele sempre vai continuar insistindo, porque ele nos ama demais. Porém, ele sempre vai ser muito educado, respeitar aí as nossas decisões. E aqui fala que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele deseja ter um relacionamento recíproco e honesto com a gente. E aqui fala, com Deus não é diferente. Ele tem sentimentos e ele conhece nosso coração. Então ele vai saber se a gente realmente está se aproximando dele, porque a gente o ama. E então é isso que ele espera de nós, como pai amoroso que ele é. Eu nunca vi alguém amar tanto a gente igual Deus. Eu sou completamente apaixonada por ele. Porque é um amor que constrange, sabe? E geralmente quando ele nos encontra, a gente não tá na nossa melhor fase. Comigo, por exemplo, foi assim, eu tava na minha pior fase. Eu estava necessitando ser resgatada. Hoje eu amo ele de todo o meu coração e de toda a minha alma, mas no começo não foi assim. Mas eu precisei dar ali autorização e dizer que eu aceitava o amor dele, que eu estava disposta ali ter uma amizade profunda com Deus. E aqui fala, creia que a natureza do nosso Pai amoroso é nos recompensar e abençoar, mas ele faz apenas com aqueles que demonstram um verdadeiro desejo em estar em um relacionamento íntimo com ele. E jamais ele força a entrada, porque o que é imposto não é amor. O amor é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. Então aqui fala que o amor é uma decisão, e isso até nos nossos relacionamentos, né, gente? Quando eu casei, eu falo que foi na melhor hora, porque eu já tinha essa consciência. Quando a gente é jovem, a gente acha que o amor, nossa, ele acontece, ele vai permanecer para sempre, mas a gente sabe que não é assim. O amor é uma decisão, as pessoas elas falham, elas estão ali, a gente passa por mudança de humor, por mudança, principalmente a gente que é mulher, né? Meu Deus, é hormônio, é circunstância, então a gente tem que decidir amar. E quando eu me casei, eu fiz essa promessa para meu marido, eu decido te amar todos os dias. A gente conversava muito sobre isso, que a gente estava se decidindo por isso. A gente tinha maturidade para saber que era uma decisão diária e que a gente vai ter que fazer isso por toda a nossa vida. É acordar e falar, eu decido amar ele hoje de novo, e com Deus não é diferente. A gente precisa decidir amá-lo todos os dias, para que a gente possa ter um relacionamento com ele. E aí, de fato, sim, poder viver essas promessas e uma vida de verdade, de profunda com Deus. Eu amo falar sobre o amor de Deus, porque é isso que transformou minha vida. E que o meu desejo para o dia de hoje é que a gente reflita, sabe? Eu tenho permitido que Deus entre no meu coração, eu tenho permitido que Ele faça morada, de fato, dentro do meu coração, eu tenho sido apta, eu tenho tido bom ânimo em receber essas promessas, que a gente reflita nesse dia e que você possa permitir que Deus entre no seu coração e o transforme, assim como Ele fez comigo. Então, meu desejo hoje é que você permita que Deus entre no seu coração, permita que Ele faça morada, que você permita que Ele faça as mudanças necessárias, que você tenha força, fé nas promessas que Ele te fizer, porque eu posso te garantir que não tem nada melhor que andar com Deus. Eu falo todos os dias que eu sou muito abençoada, não só por ter Deus, mas por ter essa consciência de que Ele está comigo. Porque nem todo mundo tem consciência disso, que Ele é o melhor amigo, desse amor tão grande. O amor de Deus, Ele preencheu a minha vida. Eu não sou uma pessoa carente, desesperada por amor, insegura, eu sou feliz, eu sou completa. Ele completou a minha alma. Então, eu me sinto muito, muito abençoada e agradecida. Eu tenho gratidão todo dia. Eu falo, Deus, obrigada por essa consciência que o Senhor me dá de quão grandioso o Senhor é e de quão pequena eu sou, de quanto
O seu amor me preenche e transforma a minha vida. Então, esse é o desejo do meu coração, que isso também aconteça com você. Porque Ele ama todo mundo igual. O que difere um de outro é a permissão. Uns permitem mais que os outros. E eu sempre fui muito ousada na minha fé. Desde quando eu me converti, eu falava, eu quero ir fundo. Eu lembro que tinha uma música que é aquela, quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Eu sempre tive esse desejo. Então, acho que é por isso que eu vivo assim experiências tão profundas com Deus, porque eu sempre tive muita coragem e muita vontade de andar perto. Eu falei, gente, eu quero viver o máximo que eu puder com Deus, eu quero ir na profundidade, porque vamos combinar, o raso, gente, o raso nem compensa viver, né? Se for para viver no raso, eu prefiro não viver nada ali. Então, que vocês tenham esse desejo também de ir ao profundo. Tudo que é novo e profundo dá medo, mas vale a pena. E a minha vida e os meus testemunhos são a prova disso. Vale a pena andar com Deus, permitir que Ele entre no nosso coração. Então, esse é o desejo que eu tenho para você e para o seu coração no dia de hoje. Que você permita Deus entrar no seu coração. Que vocês tenham um dia abençoado. Que hoje seja um dia incrível. E que Deus abençoe a vida de vocês.